Graça e paz a todos, tudo na santa paz de Deus, shalom. Vamos para mais um vídeo. Quem não inscreveu, inscreva no meu canal. Esse canal é para nós, às vezes, também entendermos também a palavra de Deus. Procuramos entender aquilo que realmente é a palavra, que já está revelado. Então vamos ler com a ajuda de Deus no Mateus 21, no verso 12, para nós ver o que fala na palavra de Deus. A purificação do templo. E então entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam bombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós, tende convertidos em convívio de ladrões, e foram ter com ele ao templo, cegos, coxos, e curou. E vendo então os príncipes dos sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, ouve o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e as criancinhas que de peito tiraste o perfeito louvor? E deixaram-os sair da cidade para a Babilônia e ali passou a noite. Então sabemos que o Senhor Jesus, ele sempre ia ao templo. De vez em quando ele passava ao templo. Fala nas outras passagens que ele passava ao templo. E passando ali naquele templo, o Senhor Jesus observava como aquelas pessoas estavam diante da casa de Deus. Para observar o coração deles, aonde estava o coração deles, desses homens. E o Senhor Jesus já viu já de cara. Quando chegou ali, já começou já a expulsar todos aqueles que vendiam pombas, cambistas, todos que estavam ali, estavam com o coração longe de Deus. E o Senhor Jesus, ele deu um exemplo para muitos ali, para que a casa de Deus fosse respeitada, para que eles entendessem e aprendessem que aquele templo que eles estavam ali era para ser uma casa de oração, uma casa de levar o pensamento a Deus. Mas ali, o coração daqueles homens estavam longe, estavam em coisas materiais, querer fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele se irou ali. E ele mostra nessa passagem também que nós temos que ser assim. Na casa de Deus, quando entrar na casa de oração,
tem que ter respeito, tem que ir para adorar a Deus, ocultar um culto louvor a Deus, de coração, de toda a nossa alma, e fazermos também pequenos na presença de Deus. Não adorar aquilo como imagem, não fazer daquilo comércio, mas sim dar o exemplo para que nós adoramos em espírito e em verdade o nosso Deus. Porque não por ter um templo só, nós devemos adorar a Cristo, mas em todo lugar que nós estivermos. Mas naquele momento, o Senhor Jesus entrou ali, porque já sabia já aqueles corações. Ele fez uma comparação, ele sabia, antes de entrar, que ele tinha que fazer um ensinamento para aquele povo, ensinar aquele povo. E também como se comportar diante do nosso Deus. E ter o nosso coração, naquele momento, na casa de oração, nós temos que esquecer tudo e ter uma adoração, um pensamento em Deus, com o nosso coração voluntário a Ele, não com o nosso pensamento lá fora. E aquele povo estava com o pensamento lá fora, com o pensamento nas coisas que era em segundo plano da nossa vida. Eles não estavam buscando a Deus em primeiro lugar, a justiça, e Deus em primeiro lugar, mas estavam com o coração em comércio, em coisas que Deus estava desagradando. Naquele momento, o Senhor Jesus ensinou aquele povo. E aqueles fariseus, vendo, assistindo ali, Deus, por certo, usou aquelas crianças. E daquelas criancinhas, elas falavam Hosana, né, a Deus nas alturas. E aqueles fariseus e aqueles sacerdotes repreendiam aquelas crianças. E o Senhor Jesus repreendeu que a boca das crianças que sai o perfeito louvor. Ele mostrou, ele ensinou a muitos ali, naquele momento, que nós tínhamos que ser pequenos, tínhamos que ser com o coração como aquela criança. E aquela criança, quando viu o Senhor Jesus, já foi louvando a Ele. Ele deu exemplo para nós. Quando nós chegamos na casa de oração, nós temos que ter o coração voluntário, com o coração sincero, com o coração a Cristo, a Ele. Ele foi exemplo disso. Por isso ele usou aquela criança para dar exemplo. E o povo hoje não tem respeito na casa de Deus. Faz a casa de Deus como casa de comércio. E Jesus Cristo ele deu exemplo para que no dia de hoje possamos também ser como um menino, entrar na casa de Deus, como o Senhor Jesus mesmo disse, que nós temos que deixar tudo para seguir o Mestre. Então, aquele que não deixar as coisas dessa vida, deixar tudo para seguir a Cristo, não é digno de mim.
Mas o Senhor fala no dia de hoje, deixar o quê, irmão? Deixar de querer ser mais que um que o outro. Ser pequeno, confessar os seus pecados, confessarmos que nós somos pecadores. Aquele que ensina, que está na frente do povo, tomar cuidado com as ovelhas, ter um estudo, aproximar na palavra, ser revestido para usar de misericórdia com um dos seus filhos, para com uma ovelha que está ali, ensinar como proceder nesta vida, para que nós possamos, um dia, ver a face de Cristo como ela é. E o povo se torna casa de Deus, casa de comércio. Foi fardo pesado em cima do povo. E Deus não veio para isso. Deus veio para abraçar, para ensinar aquele povo que não sabia se comportar na casa de oração. E ele deu exemplo para nós hoje. Nós temos que, primeiramente, conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, saber que não somos nada sem Ele na nossa vida. Mas com Cristo, Cristo vence por nós, porque se tornamos pequenos. Aquele que não ser como um menino, não entrará na glória. E o Senhor deu exemplo para nós. E o vídeo de hoje, essa palavra para nós de hoje, é para que nós compreendamos um pouquinho dessa passagem que Cristo deixou para nós, para que hoje nós possamos compreender essa palavra. Que a palavra de Deus ela é vida, ela nos fortalece, ela nos ensina, ela nos faz nós abaixarmos e deixar Cristo crescer na nossa vida. Porque sem Ele, nada poderíeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. Então nós temos que deixar Cristo conduzir a nossa vida. Vamos reconhecermos que não somos nada, que somos pecadores, que sem Cristo nós não somos nada. Mas com Ele na nossa vida, nós somos mais que vencedores, porque nós já somos salvos por Ele. Ele nos deu a salvação de graça, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Dá um glória a Deus aí. E eu dou um glória a Deus aqui. Que Deus está conosco. Aonde nós estivermos, estamos com Cristo. Então é a palavra de hoje. É um pedacinho de palavra que Deus dá da gente falar. Deus abençoe a todos.